Em nosso estudo de eletromagnetismo, começaremos com a eletrostática, que consiste no estudo de cargas elétricas em repouso ou em movimento muito lento. Antes de começarmos a falar detalhadamente da eletrostática, vamos fazer uma contextualização do eletromagnetismo com relação a toda a física. Existem na natureza 4 forças fundamentais. Uma vocês já devem conhecer, estar familiarizados, que é a força gravitacional, que atua entre quaisquer corpos que possuem massa. A outra força, esta nós vamos lidar neste curso, é a eletromagnética, que atua entre corpos que possuem carga elétrica. Porém, embora estas sejam as primeiras forças a serem descobertas, caracterizadas pelo homem, existem outras 2 de descobrimento mais recente, que são as forças nucleares. Temos a nuclear fraca e a nuclear forte. As forças eletromagnética e nuclear fraca encontram-se atualmente unificadas. Existe uma teoria física consistente e robusta que trata da força eletrofraca. Foi o Prêmio Nobel de Física para Steven Weinberg, Sheldon Glashow e o Abdus Salam. As forças gravitacional e eletromagnética variam com o inverso do quadrado da distância entre 2 partículas. A força gravitacional é responsável pela coesão da matéria em escala astronômica. Quando falamos em planetas, estrelas, galáxias, a força eletromagnética é responsável pela coesão da matéria em escala molecular. Esta folha, a caneta que eu estou usando, eu mesmo, você que está assistindo, somos mantidos coesos por efeitos da força eletromagnética, não necessariamente por efeito da força gravitacional. A força nuclear forte é responsável pela coesão do núcleo atômico. Quando falamos em prótons e nêutrons se unindo em torno de um núcleo que é muito menor do que o átomo todo em si, que envolve também a eletrosfera. O eletromagnetismo constitui, na junção dos fenômenos referentes à eletricidade, que é a parte elétrica do eletromagnetismo, com os fenômenos referentes ao magnetismo, que constitui a parte magnética do eletromagnetismo. Esta unificação é muito recente na história da física. Ela ocorreu apenas no século XIX, sendo que os fenômenos elétricos e magnéticos são descritos desde os tempos antigos. A eletricidade lida com campos elétricos com comportamento temporal constante, que são objetos de estudo da eletrostática. Será a parte inicial de nosso curso. E podemos ter também campos elétricos temporalmente variáveis, que serão objeto de estudo da eletrodinâmica. Na eletrostática, nós estamos lidando com campos elétricos independentes do tempo ou com variação temporal muito lenta. E, da mesma forma, podemos ter cargas elétricas em repouso ou em movimento muito lento. Vamos agora falar das entidades que geram a eletricidade, que são as cargas elétricas, que possuem 2 tipos: positivas e negativas. Verificamos experimentalmente que cargas de sinais opostos, no caso cargas positivas
com cargas negativas se atraem. Então, se eu colocar uma carga positiva nas vizinhanças de uma carga negativa, elas terão a tendência a se atraírem. Porém, cargas com sinais iguais, podemos tentar juntar duas cargas de sinais positivos ou duas cargas de sinais negativos e verificamos que estas cargas experimentam uma repulsão. Por um exemplo, se eu coloco duas cargas de sinais negativos próximas umas das outras, essas cargas experimentarão repulsão. E da mesma forma, se eu colocar duas cargas de sinais positivos próximas, elas também experimentarão repulsão. A observação de fenômenos elétricos está associada, em geral, ao excesso de determinado tipo de cargas em um corpo. Existem várias formas de se provocar um excesso de determinado tipo de cargas em um dado corpo, que são denominadas de eletrização. A mais comum é a eletrização por atrito, que consiste na transferência de cargas entre dois corpos por contato entre esses corpos. Hoje nós sabemos que a carga transferida entre esses corpos são as cargas negativas, que são chamadas de elétrons. Alguns materiais são mais propensos do que outros a ceder ou receber elétrons. Nós podemos classificar, então, esses materiais, a partir daquele material que cede elétrons facilmente, aquele que tem maior dificuldade em ceder elétrons. A classificação dos materiais com base nesta característica constitui uma série triboelétrica. Tribo vem do termo para atrito. Nós notamos que a carga elétrica é conservada, ou seja, ela não sofre variações em sistemas isolados. Se um sistema isolado está inicialmente neutro, sem um excesso de cargas de um determinado tipo, positivas ou negativas, ele permanecerá assim se continuar isolado. Se eu tiver uma criação de um certo número de cargas negativas, eu deverei observar a criação do mesmo número de cargas positivas. E a carga elétrica também é quantizada. Nós notamos que ela ocorre apenas em múltiplos inteiros de um determinado valor fundamental, que nós chamamos de E. Trata-se de uma constante da natureza e foi determinado no início do século XX por Robert Andrews Millikan e vale 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb, onde o Coulomb é a unidade de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades, o MKS, e nós vamos definir essa unidade logo em seguida. Vamos falar brevemente do átomo. Ele é constituído basicamente por prótons, que são abreviados pela letra P, e são partículas que possuem carga positiva. Então, após a letra P, colocamos o sinal positivo, e a carga deles vale mais E. É a carga elementar positiva. Os átomos também são formados por nêutrons, que abreviamos pela letra N, e por se tratarem de partículas com carga elétrica nula, nós colocamos um zero após o N. E eles são formados também pelos elétrons, que são abreviados por E e possuem carga negativa, então em seguida ao E colocamos um sinal negativo, e a carga elétrica então é menos a carga elétrica fundamental E.
Vejam que os prótons e os elétrons possuem carga elétrica, embora de sinais opostos, exatamente iguais em módulo. O núcleo atômico é composto por prótons mais nêutrons e possui como dimensões características, isso varia de um elemento químico para outro, cerca de 10 a menos 14 metros. Ele é muito pequeno. Em volta do núcleo atômico, nós temos uma nuvem constituída por elétrons orbitando, e essa nuvem é chamada de eletrosfera. E lá nós encontramos apenas elétrons e suas dimensões características que definem as dimensões do átomo são da ordem de 10 a menos 10 metros. Note que a eletrosfera é muito maior do que o núcleo atômico. Então temos aqui o núcleo com dimensões da ordem de 10 a menos 14 metros e orbitando esse núcleo temos os elétrons que constituem a eletrosfera. E essas dimensões da eletrosfera são de 10 a menos 10 metros. Note que o raio atômico, que é definido pela eletrosfera, é 10 a quarta vezes, ou seja, 10.000 vezes maior do que o raio nuclear. Já falamos que os prótons e os elétrons possuem cargas elétricas exatamente iguais em módulo, embora de sinais opostos. E sobre suas massas. O próton tem como massa 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. Isso aqui é um número muito pequeno. Como esperado, estamos lidando com entidades diminutas. O nêutron possui massa bem parecida com a massa do próton. São diferenças muito pequenas. Por outro lado, o elétron tem como massa 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. Note que, curiosamente, a massa do elétron é cerca de 2.000 vezes menor do que a massa do próton. Por que duas partículas com massas tão díspares, com papéis distintos na constituição atômica, possuem cargas elétricas exatamente iguais em módulo? Isso nós ainda não conseguimos explicar, isso é um mistério da física. Veja que nós temos no núcleo atômico, em um espaço extremamente reduzido, prótons, que são partículas com cargas elétricas positivas, e cargas elétricas de mesmo sinal tendem a se repelir. Então, entre dois prótons no núcleo, eu deveria experimentar uma força elétrica de repulsão. Então, era para o núcleo atômico não existir a princípio. Como que a coesão do núcleo atômico é explicada? Isso ocorre por causa da existência no núcleo dos nêutrons, que possuem carga elétrica nula, porém, estamos aqui agora lidando não mais com a força eletrostática, mas com uma outra força que eu mencionei no início deste vídeo, a força nuclear forte, que atua entre os prótons e os nêutrons, e esta força mantém a coesão do núcleo atômico. Essa foi uma pequena introdução às forças fundamentais da física, como uma contextualização do assunto dessa disciplina, que é o eletromagnetismo, e você pode verificar uma contextualização um pouco mais detalhada no meu vídeo de introdução à eletrostática da disciplina de Física 3.